final de dia, estamos aqui reunidos na casa do Senhor e é muito legal quando nós vemos as pessoas se esforçando para estarem no culto de quarta-feira. E é lindo, maravilhoso quando alguém está trabalhando, como a irmã relatou ali, e diz: olha, eu trabalho, faço tudo direitinho, mas desde que não atrapalhe o horário do meu culto. Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. O tema desta noite, para a nossa breve reflexão, adivinha sobre o que é? Oração. Culto de oração. Tema: oração. A vida cristã, a nossa caminhada cristã, ela é atrelada. Não há como nós vivermos, não há como nós vivermos essa caminhada sem oração. E às vezes ela não é nem formal, às vezes ela não é nem no lugar retirado, como a lição fala nessa semana, ou para mais precisamente hoje, a lição nos falou que Jesus ele tinha um local para orar. Nós temos também um local para orar, mas nem sempre é assim. Às vezes nós oramos caminhando, às vezes nós oramos numa situação imprevista que acontece, nós clamamos a Deus. E a oração ela anda coladinha conosco todos os dias. E nesta noite nós vamos ver 7 súplicas fervorosas de 7 homens sinceros. Procurando na Bíblia nós vamos encontrar mais, mas nesta noite, hoje já é manhã, biblicamente falando, já é manhã de quinta-feira. Nós vamos ver 7 homens que oraram e que nós vamos tirar algumas lições do que eles fizeram, do que eles falaram para as nossas vidas. De início, abram as suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. Nesta passagem nós vemos que Jesus, ele nos encoraja a orar. Às vezes nós pensamos que falta disposição em nós de orar, porque às vezes nós queremos formalizar demais a oração, queremos fazer uma coisa muito formal. E a Ellen White disse que orar é abrir o coração a Deus como a um amigo, passar tempo com Ele, nos derramarmos, falarmos das nossas necessidades, dos nossos anseios e do que nós estamos desejando para este grande amigo que é Jesus. Alguns hinos diz: que amigo em Cristo temos, né? Jesus, ele é nosso amigo, nosso Senhor e também nosso amigo. No capítulo 7 de São Mateus, nós vemos no verso 7 também, nós vemos escrito assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Então Jesus nos encoraja a orarmos. Às vezes as coisas não são tão simples assim, nós devemos também pedir sabedoria a Deus para entendermos a complexidade da situação. Então a oração que crê, ela é persistente da nossa parte, ela nos inflama a buscar a Deus constantemente, ela não duvida, também tem confiança completa em Deus, pede, busca, clama, como esses homens fizeram, e Ele nos dará aquilo que necessitamos no devido tempo. A oração deve incluir também o pedido da nossa parte a Deus por paciência, para esperarmos o tempo de Deus. Muito bem, vamos ver a primeira súplica fervorosa de um homem sincero. Foi uma súplica em favor do povo. Abram as suas Bíblias agora, já está aberta, levem as suas Bíblias agora ao iniciozinho, lá em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 32. Peço a vocês que acompanhem os textos, que é muito importante. Se possível, marque o capítulo 32 de Êxodo. É uma prece em favor do povo. Êxodo capítulo 32, versos 31 e 32 também.
O capítulo 32, ele fala sobre o episódio do bezerro de ouro. Todos nós, creio que a maioria de nós conhece a história, uma das histórias tristes do povo de Israel. E Moisés, ele intercede pelo povo. E no capítulo 32, no verso 31, ele fala assim: Moisés, vamos ler a partir do verso 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, pois, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. E Moisés voltou ao Senhor e disse: povo, o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, ó Senhor, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste, ou seja, o livro da vida. E aqui nós vemos a intercessão de Moisés nesse triste episódio da história do povo de Israel, ele clamando, colocando em risco até a sua própria vida e a sua salvação. Gente, diariamente nós recebemos ou tomamos conhecimento de pedidos de oração por determinadas situações. Alguns pedem que ore comigo por questão de saúde, ore pelo meu pai, pela minha mãe. Aqui mesmo nesse momento, no culto de oração, nós recebemos alguns pedidos de oração, isso chama-se intercessão. Moisés é um exemplo de grande intercessor. E o que essa passagem mostra é que ele levava muito a sério isso. Não só ele pedia o que as pessoas pediam para ele, mas ele realmente levava tão a sério que nessa situação aqui, do pecado do povo, ao invés de ele querer corrigir, criticar, massacrar, que ele tinha poder para isso, que ele era um líder, e não é fácil ser líder. Quando se é um líder em qualquer circunstância da vida, mas principalmente em âmbito religioso, se lida com muitas situações. E Moisés, ele nos dá a sabedoria de interceder por aquelas pessoas que estão precisando, mesmo que elas estejam praticando algo errado. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Grande é o seu amor para conosco. Então nós temos aqui um grande exemplo de uma súplica fervorosa, desta feita em favor do povo, através do seu servo, o servo do Senhor, Moisés. Vamos adiante mais um pouquinho, agora em 1 Reis. Vamos até 1 Reis e vamos ver uma outra súplica, desta feita por sabedoria. Levar nossas Bíblias até o livro de 1 Reis, no capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Reis 3. 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 7. Essa é um clamor, uma súplica fervorosa por sabedoria. E no verso 7 do capítulo 3 de 1 Reis diz assim: E agora, ó Senhor, meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este tão grande povo? Mais uma vez nós vemos um outro líder envolvido com situação do povo. Liderança, governo, direção. Se Moisés ele teve uma atitude louvável, agora pois o outro governante, o outro líder do povo de Deus, como o rei Salomão, ele intercede em favor do povo. Nessa situação aqui ele tinha oportunidade de pedir muitas coisas a Deus, coisas que vêm do coração humano, e nós às vezes clamamos por coisas que nós desejamos. Não é errado, todos nós queremos o melhor para nós, todos nós desejamos que estejamos bem, para que possamos também fazer o bem.
Salomão, ele não pediu fama, e ele foi muito famoso. Ele não pediu status, e o status dele é bem elevado, um grande know-how. Ele não pediu dinheiro, isso ele teve incontavelmente. E também ele não pediu vingança. O coração humano às vezes pede algumas coisas a Deus que não é da vontade de Deus. Ele ficou conhecido como o homem mais sábio da terra, do mundo, vamos dizer assim, por causa deste seu pedido. A importância da sabedoria, ela vai além do conhecimento. É certo que em alguns momentos de sua vida, Salomão cometeu erros, provando que não há um justo, uma pessoa perfeita sequer. Todos nós estamos passivos de erro. A Bíblia fala assim que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então nós devemos nunca pensar, eu sou, não é assim. Então ele, nesse momento aqui que está registrado, esta prece, este clamor de Salomão, é um momento muito feliz da vida dele. A sabedoria, ela é mais valiosa do que outras coisas. Realmente ele foi cumprido aqui na vida de Salomão o que Jesus falou depois, e nós já mencionamos aqui, que está em Mateus 6,33, coloque em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E ele teve tudo isso, fama, status, dinheiro, porque ele pediu em primeiro lugar sabedoria. Nós conhecemos a história das duas mulheres que diziam ser mãe de uma criança, de duas crianças que não tinham morrido. E nós vimos como ele resolveu aquela situação difícil, e é colocado diante de nós, às vezes, muitas situações difíceis que nós não conseguiremos resolver ou responder se não for com oração. Há um mês e pouco atrás eu estava em Santo Amaro, eu nem ia parar em Santo Amaro, eu estava vindo de um atendimento no centro e ia para o Capão Redondo. Do nada, alguma coisa me falou assim: desce em Santo Amaro para fazer alguma coisa, que eu não lembro o que era, mas não estava no meu script, no meu roteiro, descer em Santo Amaro. Eu desci na estação do Pinheiro. Quando eu desci da estação do Pinheiro, as mensagens do celular começou a aparecer porque eu estava sem sinal, e eu fui dar uma olhada. E tinha uma mensagem dizendo assim: ó, venha aqui que nós precisamos falar com o senhor. E era em Santo Amaro. E eu fiquei já com o coração, que essas pessoas, elas têm a gente como um conselheiro e tal. E o que foi que aconteceu? Eles não são de chamar assim, desta forma. E eu fui caminhando ao local onde eles estavam, mas fui orando: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, me dá palavras, me dá entendimento. E quando chegou lá, deu tudo certo, graças a Deus. Nós não devemos confiar nunca em nós mesmos, porque nós não somos nada sem Deus. Deus, sem a gente, continua sendo Deus. Agora, eu e você, sem Deus, nada somos. Salomão, ele teve neste momento aqui a felicidade de deixar esta preciosa situação para que nós tenhamos um grande exemplo de que a sabedoria é mais valiosa do que outras coisas. E uma coisa muito importante: a admiração nos motiva a buscar sabedoria. Às vezes nós podemos pensar: o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal, glória, que bênção, olha, é uma sabedoria incrível. E é uma grande responsabilidade daqueles que têm essa admiração, que nunca essas pessoas, nem eu nem você, acham que eu sou o cara, eu sou a pessoa. Sempre peça sabedoria a Deus para lidar com as demais situações. Amém. Uma outra situação aqui, nós já vimos uma prece em favor do povo, agora por sabedoria. A próxima súplica fervorosa, esta é por restauração. Leve as suas Bíblias ao livro de Salmos. É uma passagem muito conhecida nossa também.
saudando nosso estimado pastor Mauro, que acaba de chegar. Senta-se ao último banco, olhando o seu rebanho. Prazer, pastor Mauro. Salmo 51. É uma prece, uma súplica por restauração. O personagem é Davi. E ele, após a repreensão do profeta Natã sobre um ato por ele cometido, que está registrado em 2 Samuel, no capítulo 12, ele elabora esse salmo maravilhoso de confissão e arrependimento, que ecoa através dos tempos e chegou até nós, para que situações em que nós nos sintamos constrangidos a confissão e arrependimento por alguma falta, quer seja ela grave ou não, nós tenhamos o mesmo sentimento que Davi teve. No verso 1 e 2 ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha, é preciso ter muita humildade, é preciso ter muita sabedoria que Salomão teve, para ter assim a vontade de confessar a Deus por uma falta cometida, pedir o perdão de Deus, confiar. Aquele que confessa o seu pecado, como Davi fez, e ele fez isso porque ele sentiu-se separado de Deus pelo seu mau comportamento. O mau comportamento de um ser humano, de um cristão, ele causa essa separação. Às vezes dura algum tempo. O grande perigo é não nos acostumarmos com a situação e essa separação se prolongue. Que é isso que o inimigo de nossas almas quer. Que nós desacreditemos de Deus, do nosso Senhor. E Davi, ele sentiu essa necessidade de confessar o seu pecado. Deus, em sua compaixão infinita, ele faz isto pelos pecadores arrependidos. Chama-se as pessoas penitentes, aquelas que têm propensão ao arrependimento. A próxima prece para a nossa reflexão desta noite é por lembrança. Peço que levem as suas Bíblias agora no Novo Testamento, no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Outro episódio bastante conhecido de nós cristãos. Capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Capítulo 23. A partir do verso 42. Aqui nós encontramos assim: o episódio é o episódio dos dois malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus. E no verso 42 diz assim: e acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Simples assim. Nós sabemos, a Bíblia não fala muito sobre este personagem, como de outros também, mas dizem os estudiosos, a tradição, que o nome desse malfeitor era Dimas, o ladrão agonizante e arrependido. E Dimas, um malfeitor, ele vê Jesus sendo zombado, sendo escarnecido, vê Jesus sofrendo naquela morte vergonhosa. Ele vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sofrendo sem nunca ter pecado. Ele não. Dimas e o outro que estava do outro lado, eles sabiam que estavam ali até por merecimento. Mas era uma morte triste, além de vergonhosa, dolorosa. E Dimas, um homem propenso ao arrependimento, ele sente a necessidade de clamar, naquele momento, a Jesus. Nos últimos momentos de sua vida, ele diz: lembre-se de mim quando vier o teu reino. E Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
dá a resposta naquele mesmo momento para Dimas. É uma resposta muito debatida nos dias de hoje por causa da posição de uma vírgula, mas Jesus responde para aquele homem que diz: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Uma afirmação que eu imagino que aquele homem sentiu-se realizado e sentiu-se leve, apesar da dor que ele estava sentindo. Mas nos últimos momentos de sua vida, ele clama a Deus. Ele olha para o outro que zombava junto com os demais, que praguejava. Ali, mais uma vez, a Bíblia coloca duas classes de pessoas. Alguns que são propensos ao arrependimento, outros que não são propensos ao arrependimento. As duas classes de pessoas que são representadas em várias situações na Bíblia. Vemos ali também que numa cruz um homem morria no pecado, o outro ladrão. E na outra cruz, o homem que clamou morria para o pecado. Amém? Amém. Morrermos para o pecado, não morrermos no pecado. A quinta súplica fervorosa por salvação. Outra passagem também bem conhecida nossa, escrita por Lucas no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. A partir do verso 30. É o episódio da conversão do carcereiro. Ali estavam Paulo e Silas presos, e acontece aquela situação milagrosa deles terem a oportunidade de se libertarem, ou seja, de fugirem, e eles não fazem isso, e o carcereiro, que seria condenado ou julgado por aquela fuga, vamos dizer assim, ele vê que algo, que aqueles homens são diferentes. É muito importante quando as pessoas veem em mim e você uma pessoa diferente, uma pessoa em que pode confiar, uma pessoa que pode, junto com você, clamar a Jesus em determinadas situações e colocarmos a nossa vida na mão de Jesus. No verso 29 diz assim, que então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. No verso 30 diz: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Então o carcereiro de Filipos, ele crê no Senhor Jesus. E os homens, que são Paulo e Silas, respondem para ele no verso 31: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Na nossa vida cristã, nós tivemos muitas situações. Alguns, vamos dizer assim, têm o privilégio de já nascerem em lar cristão. Outros, como a minha situação, nascem num lar cristão, mas num lar em que a verdade ela já está disponível, não corresponde, né? Eu nasci num lar católico e aos 35 anos de idade foi que eu tive a felicidade de o Evangelho, com as verdades contidas nele, chegar até mim. E esses dias eu estava pregando e falei assim, às vezes a pessoa me acha meio louco quando eu falo assim, que naquele momento, no dia 27 de setembro de 1997, batismo da primavera, uma noite de domingo, muito bonita lá na Igreja Santo Amaro, em que estava no tanque eu, minha esposa, meus 2 filhos, com 10 e 11 anos, e o pastor Edson Ribeiro nos batizou. Se depois daquele momento que eu desci das águas e levantei, fiquei feliz, que nos abraçamos todos, eu tivesse ali um piripaque e morresse, tudo estava resolvido. As pessoas dizem: irmão, que é isso? Eu digo: mas é verdade. Se naquele momento ali eu tivesse apagado, estava tudo pronto, tudo resolvido. Mas eu estou há 27 anos aqui na segunda fase da salvação, que é a santificação, e é obra da vida inteira, enquanto nós tivermos fôlegos de vida. E acontecem muitas coisas durante essa trajetória, muitas coisas.
E quando Paulo e Silas diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa, nós temos que continuar acreditando nisso, mesmo que as circunstâncias, algumas circunstâncias, pareçam desfavoráveis àquilo que foi dito para mim e para você, porque a vida passa e você é responsável pelas suas decisões, mas às vezes você não é responsável pelas decisões de terceiros próximos a vocês. Mas a gente tem que estar ali perseverante, porque diz o adágio popular que enquanto a vida há esperança. Então às vezes acontecem algumas coisas em nossa vida e nós ficamos até tristes, mas não podemos desistir. A salvação é algo muito valioso, muito importante. Ela custou a vida do Filho de Deus, que veio até nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu por mim e por você, por todos nós. Amém. Que nós, como esse carcereiro, reconheça a importância disso, a importância da salvação, e que nós tenhamos uma vida de fé e da palavra-chave que é esperança. Nunca percamos a confiança na salvação que Deus nos propiciou através de Jesus Cristo. Amém. Uma outra súplica, a sexta e penúltima desta noite. Por uma vida equilibrada. Vamos voltar agora para o Antigo Testamento. Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 30. Esses dias, um mês e pouco atrás, a igreja de Santo Amaro estava falando sobre provérbios. E eu meio que de repente assim fui chamado a participar, e eu falei sobre esse provérbio, pastor Mauro. Peguei sobre Provérbios 30. Esse personagem que é mencionado só essa vez aqui na Bíblia, mas que eu acho muito interessante. Provérbios 30. Uma súplica, um clamor fervoroso de um homem pedindo por uma vida equilibrada. Provérbios 30, versos 7 a 9. Agur, um árabe filho de um homem chamado Jaque, ele profere as seguintes palavras em forma de oração: duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. É uma prece, uma súplica por uma vida equilibrada. É um homem que talvez não tenha muitos recursos, mas ele pede que Deus conceda para ele o suficiente para ele se manter a cada dia, para não chegar ao extremo de, em extrema necessidade, vir a furtar, roubar ou praticar um outro ato contrário à vontade de Deus e, vamos dizer assim, desonrar o nome de Deus. É uma responsabilidade muito grande que nós carregamos com o nome de cristão. É uma responsabilidade muito grande que nós carregamos com o nome cristão adventista do sétimo dia. Às vezes nós não percebemos, mas nós estamos sendo sempre observados. Temos que pedir muita sabedoria a Deus, para que no nosso dia a dia nós tenhamos uma vida normal, mas que não venha desonrar o nome de Deus. E o outro pedido dele, o outro extremo, é que dê o suficiente para ele. O ser humano, ele quer cada vez mais, mas este homem, ele reconheceu que se ele tiver muito, se ele ficar muito rico, ele pode cair no erro de dizer assim: quem é o Senhor? Eu já tenho tudo. Então é uma oração por uma vida equilibrada. Que Deus continue nos abençoando com a sabedoria que Deus a Salomão, e a sabedoria que esses homens pedem através das suas súplicas, para que nós tenhamos uma vida equilibrada. Que Deus coloque bens, tesouros em nossas mãos, e que nós tenhamos sabedoria para administrá-lo e saber que tudo vem
de Deus, e que nós sejamos bons mordomos daquilo que Deus coloca em nossas mãos, cada um de acordo com os talentos que Deus concede. Amém. E a última súplica fervorosa desta noite, por uma vida abençoada, muito conhecida também. 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Esse, há tempos atrás, até tem um livrinho com este nome, com este tema aqui. 1 Crônicas, capítulo 4. A oração de Jabes, ou Jabes. Capítulo 4, no verso 10. Diz assim: Jabes, cadê o Gabriel? Gabriel concordou, cadê a Sara? Está aí, Sara. Olha, essa é boa para nós, concordores. Viu? Prestem atenção e marquem aí nas suas Bíblias. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoes, expansa, amplia meu território, meu campo, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não sobrevenha a aflição. E o mais lindo é que termina assim: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Amém. Como Deus é bom, como Deus, Ele nos ouve, e dentro do seu tempo e de determinadas circunstâncias, Ele nos abençoa. Às vezes eu me assusto com Deus, às vezes eu me assusto, às vezes Ele aparece assim de uma forma, parece que eu falo, a situação acontece, que eu falo assim não, Deus, assim eu fico perplexo. Mas Deus é maravilhoso, e aqui este homem, ele, no seu desejo de alcançar a excelência diante de Deus, ele coloca aqui diante de nós uma fé vigorosa, e ele é chamado aqui, em meio à genealogia deste livro, de um homem, de uma pessoa ilustre pelo seu fervor. Louvado seja Deus pela vida de Jabes. Louvado seja Deus pela vida desses homens que, através dos seus exemplos, em favor do povo, lembrando que nós somos intercessores, e mesmo que as pessoas estejam numa situação desfavorável na vida cristã, oremos por elas e não a condenemos, porque o juízo não pertence a nós. Moisés, ele colocou a sua vida e a sua salvação em risco por interceder pelo povo. Sabedoria é o que nós precisamos. Como eu falei aqui em uma outra oportunidade, a oração daquele homem que é usada nos grupos de autoajuda, não, de apoio contra alcoolismo, contra drogas. A oração da serenidade diz: Senhor, dá-me a serenidade para alcançar, para entender as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, e sabedoria para discernir uma coisa da outra. Salomão pediu sabedoria e Deus concedeu. Oração por restauração, por uma vida próxima de Deus que estava distante por uma falta grave cometida. Oração por lembrança. Ó, lembre-te de mim quando vier o teu reino. Ó Senhor, lembre-se de nós quando vier o teu reino. E o reino de Deus começa aqui. Por salvação, que a nossa casa, que eu e você e a nossa casa sejamos salvos por Jesus. Por equilíbrio, uma vida equilibrada, que nós tenhamos uma vida que não venha desonrar o nome de Deus e que nós não viemos nos achar autossuficientes e desprezar o que Deus concede para nós. E por bênçãos, que nós tenhamos sempre um campo missionário amplo aos nossos olhos, porque o campo existe. E às vezes o inimigo coloca dificuldades para que nós percamos a fé e sejamos desanimados. Mas que todos nós, jovens de mais experiência, concordores, missionários voluntários da igreja, que nós sejamos um campo amplo para trabalharmos. Que
nós tenhamos a sabedoria que Jabes teve, e Deus concedeu o que lhe foi pedido. E o último slide dessa noite, para a nossa reflexão, a senhora Ellen White, no livro Caminho a Cristo, diz assim: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso vossa primeira tarefa, seja a vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. E ela diz assim que esta é uma questão diária. Todos os dias, primeiro Deus, reavivados por sua palavra, submetei-lhes todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de executar. Porque às vezes nós pedimos algo a Deus e queremos que aconteça, mas Deus não quer daquela forma. Deus, que sabe todas as coisas na sua onisciência, Ele sabe que algumas coisas que pedimos não devem acontecer para o nosso próprio bem, ou da nossa família, conforme indique a tua providência, a sua providência. E assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vinda de Cristo. Com esse pensamento, nós terminamos a reflexão desta noite. Que Deus abençoe nós todos e que nós continuemos sendo pessoas de oração, em pé, deitado, andando, mas de preferência, como Jesus tinha, tendo local para oração. E assim o ministério de Jesus foi abençoado e o nosso também será. Amém? Amém. Vamos ter oração? Vamos nos colocar em pé para orarmos. Esses grandes líderes da Bíblia que nos mostraram o caminho de relacionamento contigo. Ouça o nosso clamor, ouça as nossas inquietações, e que todas as vezes que estivermos em oração possamos receber de Ti o Teu perdão, a Tua graça e a Tua salvação. Cuida dos Teus filhos aqui da Igreja do Jardim Prudência. Pedimos uma bênção especial sobre o Clube Urso Prudente, que a sua jornada seja segura, guiada por Ti, acompanhada pelos Teus santos anjos. Esteja com os Teus filhos que não conseguiram chegar até aqui, Senhor. Que onde eles estão agora, eles possam ser abençoados também. Amém. Isso nós pedimos e agradecemos pelo amor do nome de Jesus. Amém. Amém.